você é abençoado, você frutifica, você dá frutos, bons frutos. Quando o povo de Deus caminhava no deserto em direção a Canaã, perguntaram várias vezes se seria possível Deus fazer uma mesa no meio do deserto. Por diversas vezes, Deus preparou não apenas uma mesa, mas um banquete para eles no meio do deserto. O que é um deserto? É um lugar onde não há ninguém. Quando nós nos sentimos sozinhos, pensamos que estamos no meio de um deserto. Você já se sentiu sozinho, como se estivesse num deserto? Já passou por desertos? Saiba que o deserto não é um lugar para morar, mas pode ser um lugar de passagem temporária. Seu lugar não é no deserto. Você passa por ele e adiante você vê a vitória, ou vê Canaã. Se você crê, glorifica o Senhor. É possível ter uma mesa no deserto? Sim, é possível. Vamos refletir nas palavras deste salmo e compreender como Deus nos prepara uma mesa no deserto. A primeira mesa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que Deus preparou no deserto, o abrigo da nuvem, ou abrigo pela nuvem. Salmos 78, 14. Salmo 78, 14. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. O povo de Deus era protegido pelo Senhor, que os acompanhava com uma nuvem chamada Shekinah, que representava a glória de Deus. Olha só, queridos, a primeira mesa que Deus prepara para você no deserto, quando você está com Ele e Ele com você, é proteção. O que mais nós precisamos nesse mundo é de proteção. Aqui nós temos um povo que estava no deserto, lugar árido, seco, que nós sabemos a mudança brusca de temperatura. De manhã, o sol escaldante. À noite, beira 0 graus. Ou seja, uma oscilação incrível. Mas sabe o que Deus fez com o povo? De manhã, contra aquele sol escaldante, havia uma nuvem que cobria. Sabe quando você está em um lugar, daqui a pouco vem uma nuvem assim, e faz aquela sombra gostosa para você? Era a presença de Deus. O sol era escaldante, mas havia uma nuvem que protegia o povo. E aí havia aquela sombra de proteção. Isso pela manhã. Mas esse Deus que prepara essa mesa de proteção não está preocupado só na manhã. À noite, havia uma coluna de fogo. Essa nuvem, essa mesma nuvem, se tornava uma coluna de fogo. E a coluna de fogo trazia iluminação, luz, e também aquecia contra aquela mudança brusca de temperatura. Queridos, quando você está debaixo da proteção de Deus, você pode estar no deserto, que há Deus, ou Ele coloca uma mesa para você, e aí você pode descansar. De manhã, uma nuvem. À noite, uma coluna de fogo que aquecia. E não somente isso, queridos. Além de iluminar, aquele fogo espantava os animais. Sabe, o adversário da nossa alma, quando você está debaixo dessa proteção, debaixo dessa luz, por mais que ele tente, ele não consegue, porque há proteção. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E os livra. Proteção. Este é o lugar, esta é a mesa que Deus te prepara no deserto. Quando passamos pelos desertos da vida, pelo sol escaldante, frieza, escuridão,
A presença do Senhor nos acompanha. Ainda que você passe, como diz lá em Salmos 23, 4, pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque, da mesma forma que está escrito lá no Salmo 121, verso 6, diz que de dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. Queridos, quando estamos na proteção de Deus, o deserto vira banquete. Agora, se você não tiver a presença de Deus, você não tem esta proteção. É o que nós estamos falando aqui. O que eu preciso para a minha vida é da presença de Deus. A presença de Deus me satisfaz. A presença de Deus vai trazer para mim a proteção que eu preciso. Seja do sol escaldante, seja do frio, seja da escuridão. Na presença de Deus, eu sou satisfeito de todas as coisas. Quando está sozinho, você sente queimar ou esfriar o seu coração. Normalmente, quando estamos atravessando o deserto, nos sentimos sozinhos, sentindo o nosso coração muitas das vezes queimar ou um frio. A glória do Senhor, queridos, te protegerá. No deserto, Ele prepara uma mesa para você, a mesa da proteção. Amém ou não amém? A segunda mesa que Ele prepara para nós no deserto, água da rocha. Olha o que diz o Salmo 78, versículo 15 e 16. Fendeu as rochas aonde? E deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como rio. Queridos, nós estamos falando, sabe aonde? É do deserto. Mas o deserto na presença de Deus. Ele faz fluir água da rocha. Sabe, para muitos vão olhar e só vão ver pedra, rocha, mas para você, na presença de Deus, você vai ver fonte de água viva. No deserto, Ele prepara essa mesa para você. A segunda mesa que Ele prepara para você é a água da rocha. Sabe, aquilo que está difícil para muitos ou para quase todos. Mas para você, em Deus, você, daquela rocha, você encontra água viva, água em abundância. Porque no deserto, com Jesus, há essa abundância, há essa água que vai te saciar. Quando o povo de Deus caminhava no deserto, sentiam sede, clamavam a Deus, que mandou Moisés tocar na rocha, de onde fluiu água abundante. Também encontraram águas amargas, e Deus transformou em água doce. Queridos, olha só. Eles caminhando, encontraram um lugar que tinha água, e essa água era amarga, e aí deram o nome de Mara. Hoje a gente fala assim, que Mara, de maravilhoso, mas não, lá era amarga. Fala assim, Mara, né, de maravilhoso, mas essa água aqui era amarga. E aí quando eles encontraram essa água, ela era amarga para outros, mas para quando o povo de Deus chegou, quando Moisés chegou, Deus mandou que ele jogasse uns feixes sobre aquela água, e aquela água amarga tornou-se doce. Queridos, deserto, na presença de Deus, é banquete. Deserto, na presença de Deus, você encontra proteção, você encontra água para saciar a tua sede. Sabe, as pessoas, puxa vida, estou cavando e não acho água, estou só rocha, só sequidão. Mas
quando você está no deserto com Deus, Ele prepara esse banquete para você, essa mesa que traz água. O calor do deserto nos faz sentir muita sede. E é nesse momento que Jesus, a água da vida, pode nos saciar plenamente. Veja como é interessante, queridos, essa analogia. Obviamente, o deserto ou o calor promove uma vontade imensa de tomarmos uma água, bebermos água. Você já reparou que quando as coisas estão muito bem, muito tranquila, você não tem sede de buscar o Senhor? Queridos, em que momento? Responda para você. Não precisa levantar a mão. Quando você, em tempo bom, tem sede de buscar o Senhor? 30 segundos para reflexão. Momentos de bonança. Momentos de fartura. Momento onde tem bastante água. Você tem sede de buscar a presença do Senhor? Agora, quando nós estamos na escassez, quando nós estamos na sequidão, a primeira coisa que nós fazemos é procurar os pés de Jesus. Por isso que Ele te leva para o deserto, para que você tenha sede dEle. O que Ele quer dar a você nesta manhã é esta sede de Deus. Eu preciso ter sede de Deus na minha vida, sabe? Não importa se eu estou bem ou se eu estou aqui no momento adverso, não importa as circunstâncias, porque Paulo fala assim, olha, eu não vivo pelas circunstâncias, mas eu vivo pela fé. Então, queridos, para mim, olha, importa não se é deserto ou se é um paraíso. Importa é o seguinte, quem está comigo? Moisés recebe uma palavra de Deus. Deus já sabe, por aqui com o povo. Aí falou, teu povo, Moisés, é rebelde, é incrédulo. Aí Moisés falou assim, meu povo não, é teu. Eu só estou conduzindo. Aí Deus, esse menino está espertinho. E aí Deus fala assim, ó, Moisés, tá bom. Êxodo 33. Tá bom, Moisés. Eu vou enviar um anjo. E esse anjo vai te derrotar contra os efeus, amorreus, zebuseus. Contra todos esses povos. E você vai chegar numa terra onde mana leite e mel. Querido, se fosse hoje para a minha vida, quando a gente está passando no deserto, Deus fala assim, Oséias, eu não vou contigo não, porque você está muito incrédulo, mas eu vou mandar um anjo. Queridos, na minha fraqueza eu ia falar, glória. Porque o que mais hoje importa para as pessoas é a vitória. Não é quem dá a vitória. É a bênção, não é um abençoador. Mas Moisés falou assim, epa, para a gente nada importa essas coisas de vitórias sobre os povos, ou chegar numa cidade onde mana leite e mel. Não, o que importa é que a tua presença vai conosco. Queridos, olha só, ele já tinha experimentado a proteção, a mesa da proteção. A mesa da água, ele ia deixar a presença de Deus, porque é na companhia de anjo. Queridos, o anjo é bonzinho, obedece. É ele que acampa ali ao redor, daqueles que o temem e os livra, a comando de Deus. Mas o bom mesmo não é a presença do anjo. O bom mesmo é você estar na presença de Deus. Porque é Deus que comanda, é Deus que ordena ao anjo a teu respeito. Porque a Bíblia fala em Salmos, e darei ordem
aos meus anjos para te proteger. Então eu não estou preocupado em estar com anjo. Eu não quero saber quem anjo, eu quero estar na presença de Deus. Queridos, é exatamente no deserto, na sequidão, que nós temos sede de Deus. Por isso que ele fala assim, olha, eu vou te levar ao deserto para Oséias, porque lá eu falarei na intimidade. É exatamente esse momento de deserto que Deus se torna íntimo com você. É nesse momento que você acorda pela manhã, já orando, clamando ao Senhor pela presença dEle, pelo seu dia. Porque quando está tudo muito bem, quando tínhamos 10 leprosos, todos com sede da cura, quantos receberam a cura? Quantos? 10. Quantos voltaram para agradecer? No momento da sequidão, você busca. No momento da cura, da bênção, da vitória, você some.